Olá, esse aqui é o alicate amperímetro da Unity, o UT210Z. Ele é pequenininho, mas é cheio de recursos. Vamos ver tudo isso nesse vídeo. Olá, nesse vídeo nós vamos conhecer então esse alicate amperímetro da Unity, que é o UT210Z. Como você pode ver na caixa, né, existem três modelos, o C, o D e o E, e esse que está aqui comigo é o E. No site de vendas você consegue ver direitinho a diferença entre esses três modelos. Inclusive eu estou deixando o link, né, para você fazer a compra e ver detalhes nesse site aqui na descrição do vídeo. Dê uma olhadinha aí. Também, antes da gente entrar em detalhes, gostaria de te lembrar que é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo, deixe também seus comentários, as suas dúvidas, a gente sempre responde. E não se esqueça, se você não for inscrito, inscreva-se no canal, isso vai nos ajudar muito. Bem, o que é um alicate amperímetro, né? Nós já mostramos um ou outro aqui no nosso canal. A função principal dele, como o nome diz, é medir a corrente, né? Ele tem a função de amperímetro, com a facilidade de você não precisar abrir os fios para medir, né? Você vai abraçar o fio com essa garra que ele tem, ou morder o fio, como se fala, e a partir desse momento ele vai conseguir medir a corrente que passa por esse fio por indução, né? Quando a corrente passa a geração de um campo magnético e ele consegue fazer essa leitura. Agora, esse aqui não é um alicate amperímetro que se limita a isso, né? Ele também tem funções de multímetro e a gente vai ver que ele tem várias funções interessantes. Essa tabelinha aqui, né, mostra um pouquinho dessas funções de cada um dos modelos, o C, o D e o E. A gente pode ver aqui que a diferença, né, do E é um pouco mais completo, ele só não tem a medição de temperatura que os modelos anteriores têm, mas ele tem aqui algumas facilidades a mais, né, que os outros também, os anteriores aqui, os modelos anteriores não têm. Bem, isso você tem em detalhes lá no site de vendas, eu não vou ficar entrando na tabela aqui, que realmente não vale a pena. Na caixinha, a gente tem um estojo, né, de transporte. A Unity é uma empresa conhecida aí pela qualidade dos produtos, a gente já fez review de vários produtos deles, multímetros e outros instrumentos. E agora a gente chega com esse alicate amperímetro, que é um alicate muito conhecido, esse modelo, principalmente porque ele é muito portátil, né? Ele tem um tamanho muito bom. Você consegue, por exemplo, ao fazer medições aqui, alterar, né, a faixa que você está trabalhando com uma mão, com a outra mão você aciona aqui a garra. Ele é bem fácil de utilizar. Ele tem um corpo emborrachado, né? Tem uma pegada boa. Ele é bonito, né? Então é um instrumento bem legal. E com a qualidade da Unity. A gente tem aqui um folhetinho de garantia. Nós temos aqui um folheto, né? Não chega a ser um manual, mas um folheto com a utilização, principais características dele. Bem, nós vamos ver na prática isso, né? E ele tem aqui as pontas de prova, já que ele tem funções também de multímetro, não se limita somente a fazer a medição de corrente pelas garras, né? Ele tem também aqui outras funções, como a gente vai ver. As pontas de prova tem um fio macio, bem interessante, né? Como eu estava dizendo, a Unity tem uma qualidade reconhecida aí no mercado, inclusive ela fabrica para outras empresas. Então, às vezes você vai comprar um multímetro aí de uma marca como Upside, como a Rabotest, mesmo marcas nacionais como Menipa, e você acaba descobrindo que existe um igualzinho da Unity que é fabricado sob encomenda, né, para essas outras marcas. Então é sempre bom pesquisar. E outra que faz isso também com alguma frequência é a Neng. Então é sempre bom quando você procurar um multímetro ver se não há um similar da Unity ou da Neng, que geralmente você vai encontrar com valores mais baixos. E eles são iguaizinhos, muda a cor, às vezes muda somente a impressão aqui da marca, né, que ele é fabricado por eles para uma outra empresa. Bem, vamos dar uma olhadinha rápida nele aqui, aí nós vamos colocar as baterias e ver o que nós temos no funcionamento, né? Bem, então nessa posição aqui a gente consegue ver os botões. Ele tem aqui um botão de Select, também de voltagem, tem um botão de 0 para zerar a escala que a gente está trabalhando, o Hold e a iluminação do visor. Aqui no rotativo
Nós temos a posição desligada, a posição para leitura de tensão, tanto alternada como contínua, uma posição que vai ler resistência, diodos, capacitores e continuidade. Olha, isso é raro de encontrar em alicates amperímetros, capacitores principalmente é muito raro. Nós temos aqui algumas para medida de corrente, então faixas, né, de 2 amperes, 20 amperes, 100 amperes, que é a faixa limite dele. E aqui para leitura de tensão sem contato. Bem, ele funciona com 2 pilhas pequenas, né? Na verdade, pilhas palito, né? Não é a pequena, é a maiorzinha, que são colocadas aqui por baixo dessa tampinha. Muito bem, então ele já funciona. Nós temos aqui iluminação do visor, o hold, né? Então um toque rápido é hold, abre e fecha o hold, né? Liga e desliga. E a iluminação segura um pouquinho mais. Vamos testar primeiro aqui o NCV, que é a tensão sem contato. Vou usar aqui essa extensão que eu tenho ligada na minha rede. Então vejo que ele já detecta rapidamente. Ele tem uma sensibilidade boa. Então quando eu aproximo da parte que tem isolamento mais fino, né, ele pisca com maior velocidade. E aqui que ele está mais distante, ele pisca com uma velocidade mais baixa e aponta aqui uma quantidade de traços, né, diferente. Quanto maior o número de traços, maior a tensão que ele está detectando aqui. Então funciona, uma sensibilidade razoável, né, que nós podemos observar. Vou fazer um teste aqui utilizando essa mesma extensão agora da medição de tensão. Para isso nós vamos precisar das nossas pontas de prova. Então vamos tirar aqui a proteção dos conectores, que aliás ela é importante para manter esses conectores sempre limpos, né? Aqui, veja, a gente tem os conectores aqui na parte de baixo, né? Encaixe. Vou tirar aquela capa de proteção também das ponteiras aqui para que nós possamos ter um bom contato. Então eu estou aqui na faixa de tensão corrente alternada, tá tudo certo, né? Eu posso vir no Select aqui e mudar para corrente contínua, voltei para alternada. Então ele tem essas 2 posições aqui. Então na alternada, vamos colocar as ponteiras na nossa extensão. E nós já temos aqui a medida. Deixa eu abrir de novo a iluminação. Nós temos aqui 129,4 volts. Então ele está medindo aqui a tensão da nossa rede elétrica que está chegando. Nominal 127, está marcando 129. Ainda aqui na parte de tensão, nós vimos que ele tem tensão contínua também, né? Vou mudar o Select aqui para tensão contínua, agora sim. Bem, para testar a medida de tensão contínua, nós vamos utilizar esse dispositivo aqui, que é um módulo de referência, né? Então ele tem aqui uma medida de tensão de 2,5, 5 e 7,5 volts, exatamente para que a gente possa fazer essa confirmação de funcionamento, né, de instrumentos como esse. Então vamos abrir aqui a iluminação novamente. Eu estou na faixa de 2,5, ele está marcando aqui 2,49, 2,5, uma precisão muito boa. Ele tem, como falei, né, 2.000 contagens, então a resolução dele aqui, nesse momento, ele está marcando com 2 casas decimais, mas está muito boa para o que a gente precisa, né? Vou mudar aqui para 5 volts, então precisão muito boa, 5.00, mais uma mudança para 7,5, ele está marcando 7, agora 7,5 cravado. Realmente a precisão dele aqui para medição, né, de corrente contínua está muito boa. Alternada a gente não sabe porque ela vem da rede e varia, né? E aqui 10.00. Então muito boa mesmo a precisão dele aqui na medida de corrente contínua. Se você não viu, tem um vídeo sobre esse instrumento aqui e também dessa plaquinha, né, que é uma placa de referência aqui de resistores, capacitores e aqui referência de tensão. Aproveitando, né, que a gente está falando aí de resistores, capacitores, vamos dar uma olhadinha também em resistores. Aqui nessa placa nós temos resistores de precisão, começando também com
10 ohms, 100 ohms aqui, 1K ohm, 10K ohm, 100K ohm. Essas etiquetinhas mostram a aferição deles, então eles não são exatamente, né, o nominal ali. Tem uma diferençazinha que a gente pode, com isso, ter uma ideia de como está a precisão aqui do nosso instrumento. Bem, para fazer essa medição eu vou subir essa casa aqui e ele já entrou aqui na parte de medição de resistores, né? Eu posso mudar aqui para a parte de continuidade. Então vejo que ele acendeu ali o bipzinho, né? Então a continuidade é bem rápida até, funcionando bem. Nós temos também aqui, né, mais uma vez o Select, eu vou para diodos e mais uma vez eu vou para capacitores. Olha que interessante, um alicate amperímetro medindo capacitores. Isso é difícil de encontrar, né? Por isso que ele é um instrumento assim muito bem falado, né, pelos críticos, né, de instrumentos. Vamos voltar aqui então para a parte de resistência. Deixa eu ver se eu estou certo aqui. Acender, estou certo. Vamos pegar aqui o primeiro resistor, que é um resistor de 10 ohms. Notem que muitos multímetros não medem bem 10 ohms, porque você tem aquele problema, né, de ele achar que é continuidade. Mediu certinho, ó, 10 certinho. Não sei se dá para ver por causa do brilho, né? Deixa eu ligar aqui a iluminação. 10 certinho, muito preciso para um alicate amperímetro. A função dele não é essa, né? Esse aqui é de 100, né? 100 ohms, ó, 100 redondinho. Muito bom, hein? Esse é de 1K, então ponto 999. Ele demora um pouquinho para medir porque a escala é automática, né? Então vamos agora para o de 100K. Aliás, perdão, 10K. Medindo 9.99. Na verdade, ele foi aferido como 9.998, né? Então ele está exatamente igual à aferição que está aqui. E agora o de 100K, podemos ver 99.9. Está muito bom, realmente até surpreende, né, um alicate amperímetro ter essa precisão. Bem, mudar o Select de novo, vamos olhar os capacitores agora. Aqui eu estou na continuidade, mais um diodos, mais um capacitores. Capacitor a gente sabe, eu sempre falo, se você precisar de uma boa medida de capacitor, é aconselhável que você utilize um capacímetro. Mas vamos lá, vamos ver o que ele faz aqui, né? Não é esperado isso de um alicate amperímetro. Aqui nós temos um capacitor muito pequenininho na faixa de picofarads. Vejam que ele está medindo, vamos até abrir a iluminação aqui para entender melhor. Ele está medindo 0.132 nanofarads, ele é de 900 pico, né? Então seria 0.09, está medindo 0.1, então está bem próximo mesmo. É surpreendente, como eu disse, para um dispositivo como esse. O próximo é um pouquinho maior, já na faixa de 1000 pico, né, que seria 1 nano. Tá aí, 1 nanofarad, certinho. Nós temos aqui um pouquinho maior, 105 nano. E agora a gente já entra na faixa dos microfarads. Vejo que ele já também ajustou a escala, ó, 0.9 microfarads, ótimo. E aqui nós temos o maior deles, que também na faixa de 4 microfarads, alguma coisa assim. 4.55 microfarads, excelente. E eu tenho aqui, para a gente fazer um último teste, um de 100 microfarads. Então, deixa eu colocar ele na posição boa aqui para medir, né? Os eletrolíticos a gente tem que olhar de preferência com a polaridade certa para não ter erro na medição, né? 99.7, ele é de 100 nominalmente, ele está marcando 99.7, então tá ótimo. Agora 99.3, tá ótimo, realmente para um alicate amperímetro, como eu digo, que a gente não tem a expectativa de que ele lê capacitores, ele lê muito bem. Vamos ver diodos, eu tenho aqui os LEDs, né? Para a gente dar uma olhadinha. O diodo, o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar a queda de tensão
que o diodo tem quando quando a gente passa a corrente por ele, né? Ele está ultrapassando o limite dele, o azul, ele não está conseguindo medir. O amarelo é 1,8 volts e o branco vai ultrapassar também, porque tanto o azul como o branco, a gente já viu em outros multímetros, a queda de tensão deles é da ordem de 2,6, 2,7 volts. Provavelmente, a gente precisa olhar naquela tabela de especificação dele, está fora do range dele, ele já não alcança esse range. Mas ele leu, isso que é importante, ele consegue medir se o diodo está funcionando ou não, né? Bem, vamos agora para o que é a função natural de um alicate amperímetro, que é medir corrente. Então vamos fazer um teste agora com ele medindo corrente. Vamos colocar numa faixa adequada aqui, ó, de 2 amperes, que é onde eu vou querer fazer a minha medição aqui de teste. Então ele já está aqui na faixa de corrente. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui aquela nossa extensão que tem um fio puxado para fora para a gente fazer esse teste aqui de medição de corrente. Bem, essa é uma extensão que eu tenho utilizado para medir corrente e testar, né? Na verdade, multímetros. Então, quando eu vou medir corrente com multímetro, eu solto essa emenda aqui e faço a corrente passar por dentro do multímetro. Nesse caso, eu não preciso fazer isso, porque a função principal do alicate amperímetro, o que é? É fazer essa medição sem que eu precise ter a passagem da corrente por dentro dele, né? Então, vou ligar aqui a iluminação e o que eu vou fazer? Eu vou morder aqui esse fio, na verdade, colocar ele aqui dentro, né? Olha aí, 361, né? Que é 360 miliamperes, né? Então, 0,361 amperes é o que ele está medindo. Se eu mudar a escala, né? Por exemplo, uma escala mais baixa aqui, aliás, perdão, escala mais baixa não tem, né? Uma escala mais alta aqui, o que acontece? Eu perco precisão, né? Eu já estou numa escala aqui de 20 amperes, então ele é 0,0.35, ele continua marcando o ponto 3, né? Olha lá, aqui já não consegue mais medir. Então eu sempre tenho que procurar uma escala onde eu tenha a melhor resolução, né? Aqui eu tenho 3 casas decimais na primeira escala. Está correto isso? Está correto, porque eu tenho uma lâmpada de 40 watts em 127 volts, espera-se uma corrente de 0,36, né? Se você pegar os 40 watts, dividir pelos 127, você vai chegar em 0,36. Vamos fazer agora o seguinte, colocar mais uma lâmpada, que é igual, para a gente dobrar essa corrente. Então tá aí. Agora ele mede 721 amperes. Bom, por que eu preciso medir em um fio só? Eu já falei isso antes, mas ó, quando eu coloco os 2 fios juntos, né? Na verdade tem 3 fios aqui dentro. Você tem o terra, mas pelo terra não circula corrente em condições normais, né? Então o terra não circula corrente em condições normais. Eu tenho o neutro e o fase, e essa corrente está indo por um e voltando por outro, alternando esse movimento 60 vezes por segundo, que são 60 Hz. Mas o que acontece? O campo magnético criado pela corrente num sentido é anulado pelo da corrente no outro sentido, então ele marca 0. Por isso que para medir, né, com o alicate amperímetro eu preciso usar em apenas um dos condutores, que aí sim eu consigo ter a leitura, porque o campo magnético gerado pela passagem da corrente aqui, ele é medido, né, por indução pelo alicate amperímetro, é isso que ele faz. E ele é um instrumento seguro para medir corrente, né? Um multímetro normal, eles têm aí, os melhorzinhos têm capacidade para 20 amperes. Esse bichinho aqui tem capacidade para 100 amperes, veja a diferença. Bem, é isso que eu queria mostrar então desse dispositivo. Ele é um dispositivo que, como eu falei, né, tem uma pegada muito boa, o tamanho dele é muito bom, capacidade de leitura de corrente, que é a função principal dele, excelente, até 100 amperes. Ele é um instrumento que tem um isolamento bom, categoria 3, 300 volts, categoria 2, 600 volts. Ele tem funções aqui de multímetro, que normalmente não se encontram em alicates amperímetros, com uma precisão muito boa, como a gente viu. Então, excelente
Alicate amperímetro, caso você esteja procurando um, dê uma olhadinha aí no link que eu deixei na página de vendas para você ver as condições, ver os 3 modelos que existem. Esse é o modelo E, né? Existe o C, D e o E. Então é Unity 210, esse é o E, né? Tem outros 2 modelos, dê uma olhadinha, compare, veja os preços, veja qual que te atende melhor. Mas é um equipamento altamente, então, recomendado. Bem, não se esqueça também, então, de deixar seu like nesse vídeo, deixe seus comentários, deixe as suas dúvidas, a gente sempre responde, e inscreva-se no canal, isso é muito importante para nós. Muito obrigado e até um próximo vídeo.